Então, nós começamos o nosso trabalho, como sempre fazemos, com uma prece, onde recomendamos que se feche os olhos. Precisa fechar? Não, porque podemos orar de olhos abertos. Mas de olhos fechados, talvez nós consigamos aquela conexão melhor. Então, em pensamento, nos digamos a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos, esses que nos acompanham, nos auxiliam na nossa caminhada. Agradecemos a eles a oportunidade de termos chegado a esta casa do caminho e de podermos aqui, em conjunto, refletir a respeito da nossa caminhada evolutiva, de encontrar respostas às nossas dúvidas e assim gradativamente crescermos. E assim, agradecidos por tudo que recebemos, damos por aberto o nosso trabalho de estudo da noite de hoje. Bem, esse trabalho é realizado neste salão inferior, onde ao mesmo tempo tem o atendimento das cabines do atendimento fraterno. As pessoas que têm as fichinhas serão chamadas e terão atendimento. E nós convidamos que depois do atendimento vocês retornem para nós encerrarmos em conjunto o trabalho às 20h30. Na sexta-feira, como vocês sabem, são frequentadores desse trabalho de sexta-feira, nós estudamos a obra primeira da codificação, o Livro dos Espíritos. A obra que deu origem às 4 obras que compõem as 5 obras básicas. Então, o estudo de hoje está na segunda parte, que trata dos Espíritos, capítulo 1, dos Espíritos, progressão dos Espíritos. Questões 114 a 131. Então, quando nós falamos de progressão, nós falamos de evolução. Como começou a nossa viagem, como começou a nossa jornada. Eu vou começar um pouquinho antes do que está aqui na obra, porque, na verdade, nós somos filhos, criaturas de Deus. Deus, o Criador, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, que, como diz lá no Livro dos Espíritos, nós não compreendemos. Não compreendemos a natureza íntima do Criador. Mas nós somos oriundos do pensamento do Criador. Então, em algum momento passado, do distante passado, onde nós não sabemos quando, nós partimos como princípio inteligente, não como espíritos, mas um princípio inteligente, emanados do pensamento do Criador, e nós começamos essa viagem. Esta viagem, ela passou por todos os reinos. E Leon Denis, falando a respeito disso, diz que nós dormimos no mineral, nós sonhamos no vegetal, nos movimentamos, nos animamos no reino animal e, em determinado momento desta caminhada, nós despertamos. Tomamos a consciência do reino hominal de ser espíritos. Então, a nossa caminhada de espírito, ela começou no momento que nós acordamos, ou seja, quando nós começamos a pensar, porque até ali nós éramos simplesmente um princípio inteligente estagiando nos reinos inferiores. E isto nos coloca na condição de pensar, de tirar conclusões. Então nós começamos a perceber que certas atitudes nossas eram boas e nós as repetimos. E quando elas eram equivocadas ou ruins, elas nos prejudicavam. E nós tirávamos conclusões.
Hoje está calor, então eu não preciso de abrigo, mas está chovendo, eu preciso levar guarda-chuva. São reflexões na nossa vida cotidiana que nós fazemos hoje, mas lá no princípio nós fazíamos isto. Então lentamente nós começamos esta caminhada, para e passo, avançando gradativamente, isto há milhares de anos atrás. Então este despertamento do plano espiritual, do reino hominal, do reino animal para o reino hominal, precisava provavelmente de uma modificação, porque em determinado momento nós estávamos como um animal ainda, não pensando, e apesar de as pessoas muitas vezes dizerem, mas o meu cachorro ele pensa, porque eu brinco com ele, ele abana o rabo, mas em outro momento, quando nós o xingamos, ele baixa a cabeça, mas na verdade ele não fica refletindo a respeito disto. A partir do momento que nós nos tornamos espírito, nós passamos a sentir estas mudanças. Então nós acordamos, como diz no Livro dos Espíritos, a questão 115, simples e ignorantes. Ignorantes não no sentido que nós hoje usamos, o fulano é um ignorante, o fulano é um bobalhão. Não, ignorante no sentido de não saber, simples e sem saber, eu prefiro dizer. Sem ciência, sem moral ainda, mas já pensando e caminhando em busca da perfeição, da angelitude, porque a nossa caminhada começa simples e sem conhecimento e vai ao conhecimento relativo junto ao Criador. A nossa condição evolutiva nunca será absoluta, porque absoluto somente Deus. Então nós começamos nesse caminhar, mas nós temos o livre-arbítrio, que é um dos princípios básicos da doutrina. E ali, naquele momento, nós começamos a fazer escolhas. E essas escolhas, elas refletiam na nossa vida. Então, isto começou há milhares de anos, como eu dizia, e hoje nós nos encontramos na Casa Espírita, e aqui temos então o Consolador, o outro Consolador, a doutrina Consolador, que nos explica, que nos mostra as nuances desta nossa caminhada. Então, no princípio, nós éramos simples e sem saber, ignorantes, somente instintos. E assim nós começamos, da preservação, da alimentação, da reprodução, basicamente instintos de sobrevivência. Mas, à medida que nós avançamos um pouco mais, pelo nosso livre-arbítrio, nós nos corrompemos, nós nos desviamos. E aí começou a nossa dificuldade, o problema da nossa decisão equivocada, muitas vezes. E aí nós começamos a aprender, muitas vezes, pela dor, como hoje ainda aprendemos pela dor. Porque estar numa sexta-feira à noite, numa casa espírita, buscando atendimento espiritual, nós viemos porque nos indicaram, porque viemos em busca do passe, da ajuda, mas nós não viemos aqui, em princípio, somente para assistir a palestra, para estudar e para refletir a respeito da doutrina. Tem alguém que veio só para assistir a palestra? Nenhum. Então, nós viemos em busca de ajuda. E essa ajuda, ela nos é dada ali no atendimento fraterno ou no momento do passe. E isto, aqui estar sendo estudado e sendo exposto, nos auxilia no nosso crescimento, porque como se dá esse crescimento? As duas asas que nós normalmente falamos, as duas asas da evolução intelectual e moral. A doutrina espírita, ela vem e nos traz, então, estes conhecimentos. E chegamos aqui, e quando nós pensamos um pouquinho para trás, nós percebemos que a humanidade, nós, num contexto mais amplo,
evoluímos muito pelo lado intelectual. Se nós olharmos apenas do último século, do século passado para hoje, o que se evoluiu em termos de conhecimento, de ciência, de tecnologia, de comunicação, de medicina, em todos os ramos. Mas a grande caminhada nossa é a caminhada moral, a caminhada do sentimento, da mudança do homem primitivo, do homem simples e ignorante, sem conhecimento. O sentimento ainda retarda a nossa evolução, o nosso crescimento. Então nós estamos aqui hoje, dentro de uma casa espírita, na sexta-feira à noite, pensando sobre isto e tendo a oportunidade de pensar a respeito do Consolador, do outro Consolador, que é a doutrina que foi trazida por Allan Kardec com a codificação do Livro dos Espíritos, onde ali nós temos a oportunidade de compreender a nossa vida enquanto estamos aqui, porque esta é efêmera, e compreender a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então nós estamos aqui realizando uma viagem, uma grande viagem. No Livro dos Espíritos, nessas questões aí, os Espíritos respondem dizendo que no início nós éramos tal qual uma criança. A criança, se ela for rebelde, ela permanece na ignorância, ela permanece nas suas imperfeições, ela continua quase que estacionada. Não totalmente, porque a evolução acontece sempre, mas quase estacionada. Se essa criança fosse dócil, se ela fosse amorável já desde o início, ela aproveita as oportunidades e cresce. Então nós, que hoje estamos no meio de um caminho, do simples e sem saber, em busca da angelitude, da perfeição, nós ainda estamos talvez bastante como crianças rebeldes, que ainda discriminam, porque ainda sentem raiva, ainda fazem guerra, ainda não respeitam o próximo, como Jesus nos disse há 2000 anos, do amor ao próximo, onde todos somos irmãos, e isto está ainda somente fora de nós, mas não está na consciência, está no saber, mas não está no sentir. E esta é a diferença, então, da nossa caminhada. Nós chegamos aqui encarnados, a matéria nos seduz e nós nos perdemos no caminho. Perdemos as oportunidades, retardamos o progresso evolutivo. Porém, a doutrina, e esse capítulo diz que ninguém está abandonado. Ninguém. Todos nós somos destinados a chegarmos lá, a sermos espíritos puros, como foi tratado provavelmente na semana passada. Então, por mais maldade que nós tenhamos, ou por mais maldade que nós vejamos nesses espíritos que estão tendo hoje uma oportunidade de reencarnar, porque nesse momento, a nossa Terra está passando por um momento de transição para um mundo de regeneração, e foi dada a oportunidade de muitos espíritos desses rebeldes, que ainda estão em conflitos, de reencarnarem como última oportunidade. Nós que estamos na doutrina nos chamamos os da última hora. Os da última hora que estão recebendo também a oportunidade de até ver esta questão da espiritualidade, da vida que continua, de forma diferente. Mas aqueles que não tiverem, ou que não querem simplesmente saber, porque não acreditam em Deus ou não acreditam em nada, mas estão recebendo a oportunidade e estão aqui fazendo guerras. Mas nós fazemos guerras também, guerras familiares, guerras menores, mas que impactam na nossa vida sem dúvida alguma. Então essa igualdade de crescimento, ela está colocada na nossa frente. E a transformação moral que tarda, que é a asa que vai nos elevar, porque o conhecimento, nós já avançamos bastante, ela
ela está dentro do Evangelho, neste caminho de aprender o amor. Então nós não aprendemos a amar. O amor sublime, o amor ágape, o amor doação total não está no nosso estágio evolutivo. Então o Evangelho nos fala que a caridade é o instrumento de salvação. Quando nós passamos a praticar a caridade no primeiro momento simplesmente porque estão nos dizendo que é bom, mas depois quando nós botamos sentimento nisso, nós efetivamente avançamos em termos de moral e crescemos porque botamos o sentimento para dentro do nosso ser. Mas é importante repetir mais uma vez. Nós estamos hoje aqui e mesmo aqueles espíritos que hoje ainda fazem guerra, ninguém regride, ninguém vai para trás. Aquilo que nós alcançamos em algum momento na nossa caminhada permanece em nós. Sempre para frente. Podemos até ficar parados durante algum momento. Claro, estaremos perdendo tempo. André Luiz, falando dessa questão da evolução, na obra Evolução em Dois Mundos, ele diz o seguinte, que a evolução do espírito, ela se dá nos dois planos. No primeiro momento, ele se dá materialmente aqui. Aqui nós começamos a fazer. Nós praticamos. É claro, saímos de lá com um plano, mas estamos aqui colocando em prática aquilo que foi planejado no plano espiritual. No espiritual, André Luiz diz assim, no espiritual é o momento da avaliação, de reavaliar, de saber aquilo que eu planejei, e aquilo que eu fiz e aquilo que eu deixei de fazer. E o nosso colega Vitório, eu cito ele às vezes, ele diz assim, não, o meu grande medo, muitas vezes as pessoas dizem, o meu medo é a sessão de cinema. Ou seja, quando nós voltarmos para lá, nós seremos colocados frente a frente com a realidade daquilo que nós somos, porque hoje nós nos escondemos atrás da nossa persona, da nossa personalidade. As pessoas me olham e podem pensar assim, não, mas o Ivo é isto, o Ivo é aquilo, mas lá no fundo, as minhas fraquezas, as minhas imperfeições, eu tento esconder, nem sempre eu consigo, porque quando extrapola o homem velho, ele agride, ele bate, ele fere, ele xinga, ele ainda está presente. Mas muitas vezes nós nos escondemos atrás desta persona. Então lá no plano espiritual, quando nós voltamos, não tem como se esconder. Não tem como dizer, não, mas isso eu não fiz. Não, isso não, está tudo presente. E aí o que o amigo dizia, a sessão de cinema, é aquele momento que mesmo negando o que nós tenhamos feito de errado, os benfeitores vão nos convidar e vão nos sentar, como está relatado na obra Memórias de um Suicida, onde ali aquele espírito voltado ao mal, que tinha feito as maiores loucuras, prejudicado a sua mãe e todos ao redor, ele negava, ele dizia, não, eu não fiz isso, e ele é sentado naquela sala e ele passa a ver a vida dele, aí ele começa a chorar, ele começa a pedir uma nova oportunidade, porque ele iria ser levado a reencarnar no mundo primitivo. Então, no início, essas mudanças, elas são feitas no plano espiritual. E depois, quando nós avançamos um pouquinho mais, esse planejamento é feito por nós mesmos. Porque nós tomamos conhecimento dessas verdades quando frequentamos uma casa espírita e aqui ficamos ouvindo, mesmo que alguém diga, não, mas eu só vim nessa casa uma vez, duas vezes, eu só vim em busca de um atendimento, eu pedi que os espíritos resolvessem o meu problema, mas aí não está a solução. Mas se nós passamos por aqui, ficamos pensando a respeito disso, nós assumimos um termo de responsabilidade, eu ouvi a respeito disso. E aí eu não posso mais alegar, eu não sabia, porque quando eu chegar lá, diz assim, mas um dia tu foste lá no Círculo da Luz, ou no Bezerra, ou não sei, qualquer casa espírita, e tu ouviste a palestra, por que isso não fez parte do teu arcabouço,
da tua atitude daí para frente? Tu continua o mesmo rebelde? Tu continua o mesmo? Não fizeste? Então a avaliação é nós mesmos, na nossa consciência, quando nós chegarmos lá. Então nós planejamos, e se falhamos, planejamos novamente, uma nova encarnação e voltamos para cá. André Luiz, inclusive, diz que são muito raros os espíritos que cumprem integralmente aquilo que planejaram antes de encarnar. Mas, gradativamente, isto foi afirmado lá em 1940 e poucos, nas obras de André Luiz, por Chico. Hoje, possivelmente, se nós já estamos aqui, estamos pensando sobre isso, avançamos um pouquinho mais. Mas a caminhada é longa. Alguns reclamam e nós vamos e voltamos e vamos e voltamos. Até que um dia a criança rebelde cresça, se torne um adolescente ou, quem sabe, avance um pouco mais. Os rebeldes o que dizem? Ah, mas é difícil. Eu não sei, acho que Deus se esqueceu de mim. Deus me abandonou. Eu não sei por que ele deixa acontecer todas essas maldades. Acho que até Deus nem existe, porque não tem o conceito, porque o conceito da reencarnação vai nos levar à compreensão dessa igualdade, porque nós começamos simples em saber iguais, mas pelo nosso livre-arbítrio nós tomamos uma velocidade diferente da caminhada evolutiva. Então alguns andam mais rapidamente do que nós. Os rebeldes continuam sentados, esperando que os espíritos resolvam o nosso problema, e não resolvem. E se nós buscamos exemplos, por exemplo, eles estão à nossa frente. É claro, Jesus é modelo e guia, Espírito perfeito. Mas exemplos outros que estão ou estiveram à nossa presença ao nosso redor, nos deixam legados que nós refletimos ou podemos estudar quando lemos ou ouvimos a respeito da vida de Francisco de Assis, por exemplo, que largou a sua família e ouviu uma voz que lhe dizia: Francisco, vai e constrói minha igreja. E Francisco não era espírita, era lá em 1100, mais ou menos, quando esse espírito encarnou na Terra, porque ele vinha com o objetivo de unificação, de transformação da igreja tradicional de Roma, objetivo que ele não conseguiu, porque o poder estava instituído lá dentro. Ou quando nós lembramos de Madre Teresa, por exemplo, que abandonou a sua família e foi cuidar dos meus pobres, dos meus doentes na Índia, estágios evolutivos distantes da nossa condição ainda hoje. Nós não fazemos isto. Ou quando nós lembramos de Chico, mais uma vez, esse espírito especial que encarnou e que esteve entre nós e que deixou mais de 400 obras, quase 500 obras que complementam a doutrina espírita e que nos mostram então e nos falam e que está tudo à nossa disposição para que nós leiamos, nós estudemos e possamos trazer para dentro da nossa vida. Ou quando falamos de Bezerra de Menezes, por exemplo, o médico dos pobres, que era médico e quando as pessoas não tinham como pagar, ele dava o dinheiro do seu bolso para que eles comprassem o medicamento. E conta a história, inclusive, de uma vez, ele deu o anel de formatura dele, e aí quando Bezerra desencarna, a espiritualidade superior disse: olha, você não precisa mais reencarnar na Terra. Você tem condição de ser levado para um mundo mais adiantado, onde lá, então, continuaria a sua jornada evolutiva. Não é um espírito puro ainda, mas um espírito muito à nossa frente. Mas Bezerra, pelo seu amor aos amigos que aqui estavam e que estão, pediu para os superiores para permanecer próximo à Terra, e ele se manifesta nos diversos grupos. Nós temos as obras por intermédio dos médiuns, as obras de Bezerra. Então nós vemos aqui
esta caminhada que espíritos que andaram mais rapidamente nesse processo de evolução e de crescimento espiritual. Nós estamos ainda sentados, muitas vezes, esperando que a coisa aconteça, e ela, às vezes, demora. Emmanuel, por exemplo, mentor, amigo de Chico Xavier, que fala de Jesus, e ele disse assim, Jesus ascendeu em linha direta. E muitas vezes os espíritas dizem, não, mas como assim? Jesus não passou pelos mesmos estágios evolutivos? Sim, ele passou. Começou a mesma caminhada que nós começamos em algum mundo distante, porque Jesus foi o construtor da nossa morada. Jesus, há 4,5 bilhões de anos atrás, estava junto com uma equipe de espíritos puros, planejando a nossa morada, o nosso fragmento que se desprendeu do Sol, e que aqui seria local para receber estas crianças, que somos nós, num processo evolutivo de avançar. Então, Jesus ascendeu em linha direta. Por quê? Pela decisão dele, pelo livre-arbítrio dele. Não é que ele tenha saído como princípio inteligente e diretamente se transformou em espírito puro. Não, mas ele não se deixou levar pelo mal, pela matéria e andou rapidamente, como esses outros que estão andando mais rapidamente do que nós. O nosso desafio é aproveitar essas lições e começar a andar mais rapidamente, porque se nós tardarmos, se nós ficarmos aqui, nós continuaremos chorando, nós continuaremos reclamando, nós continuaremos doentes, infelizes, perturbados, obsidiados. Porém, é importante repetir mais uma vez, ninguém anda para trás, pode ficar estacionado. Toda conquista intelectual ou moral, ela fica em nós. Mas, às vezes, nos nossos processos encarnatórios, porque nós precisamos desenvolver todas as virtudes. Digamos assim, se eu fui, na existência anterior, um cientista, físico, matemático, da biologia, mas não desenvolvi o lado das artes. Então, em determinado momento eu posso renascer e ter bloqueado o lado científico para que eu desenvolva mais o lado da arte e do amor. Mas quando eu retornar para o plano espiritual, isto será meu, isto não será perdido, isto continuará em mim, porque nós somos esta individualidade que foi criada, mas que não deixará de existir jamais. Nós somos imortais. Então nós estamos aqui. E o que nos falta? Aquilo que eu estava falando, nos falta o amor. Nos falta o amor. E aí quando nós pensamos nos espíritos inferiores, mas diz no livro dos Espíritos que alguns serão excluídos, está lá na última questão, vou me adiantar um pouquinho, mas trazendo para a nossa reflexão, dizem que os inferiores, os que estão voltados ao mal, como aquele que estava lá na obra Memórias do Suicida, ele ia encarnar no mundo primitivo, mas então, se eu, de repente, sair da Terra, vou encarnar no mundo primitivo, eu vou estar regredindo. Não, porque a conquista não é na matéria, mas é no conhecimento e no sentimento. Então, aqueles que estão aí hoje, nós acostumados com as engenhocas, e elas nos gravam, elas nos falam, nós as ouvimos, vamos chegar no mundo primitivo sem as engenhocas, vamos ter que inventar as coisas de novo, mas nós vamos ter a lembrança destas coisas impregnadas dentro de nós. Como aconteceu, por exemplo, com os capelinos. A obra A Caminho da Luz, de Emmanuel, que eu recomendo que vocês leiam. Aliás, tem um estudo
que está gravado pelo expositor Jorge Alahati. Ele mais 2 colegas fizeram um estudo desta obra, capítulo por capítulo. É muito interessante. Os capelinos eles foram excluídos da constelação de Cocheiro, que é um planeta distante da Terra, e eles foram trazidos para a Terra, onde aqui reencarnaram e deram origem ao povo hebreu. O povo hebreu veio de Capela, trouxeram a ideia do Deus único, algumas modificações em relação, o povo egípcio também, na Índia alguns. Então eles foram excluídos e começaram de novo a sua caminhada. Os egípcios, por exemplo, construíram aquelas pirâmides e nós não temos hoje, ainda vi um vídeo essa semana, a ciência humana não consegue explicar como eles colocavam aquelas imensas pedras naquelas pirâmides. Muitos deles, hoje, no Egito, não tem mais daqueles egípcios, daqueles que vieram de Capela. Provavelmente retornaram ao planeta de origem, lá, o planeta que um dia eles foram expurgados. O povo hebreu trouxe a ideia do Deus único. E aí nós ficamos, mas então por que Deus não nos criou perfeitos? E aí os espíritos assim, bom, agora vocês estão querendo questionar o Criador. O processo evolutivo está dentro desta lei. E que vantagem nós teríamos, então, digamos assim, se Deus tivesse criado todo mundo perfeito, não teria o processo evolutivo, o mundo estaria estagnado porque estaria tudo na perfeição. Agora, os porquês disto tudo, bom, nós não sabemos ainda, está além da nossa compreensão. Mas tudo está inserido neste contexto. A nossa caminhada é do átomo ao arcanjo, do sem saber à angelitude. E aí Kardec pergunta, mas então nem todos os espíritos passam pelo mal? Não, a resposta é não. Mas passamos pela ignorância, porque o não saber não significa que eu não possa descobrir. E se isto nos incentiva a buscar o conhecimento, é preciso que nós busquemos com mais detalhe esta doutrina que é consoladora. Nós estamos aqui hoje, talvez muitos, somente buscando atendimento, mas a nossa casa, ela tem um curso que nós chamamos de Escola Básica de Espiritismo, onde nós temos a oportunidade de estudar a doutrina espírita, não algo assim que se vai num momento de 1 hora ouvir a respeito dos ensinamentos e isto entra aqui, sai aqui, daqui a pouco nós não lembramos. Para que isto faça parte do nosso saber, é preciso que seja esmiuçado. Então a nossa casa faculta, nós temos a oportunidade, é de graça, 1 vez por semana. Começou o curso de novo, 1º ano, em abril, são 3 anos de escola básica, mais 1 ano depois já de preparação nos grupos. Para que nós não cheguemos na volta para lá, porque esta passagem aqui, mesmo que tenhamos cabelos brancos, já estou com 70, já estou com 80, isto é nada no infinito dos tempos. E quando nós chegamos lá, nós quantas vezes nós argumentamos, mas não sabia. Eu não sabia, ninguém me falou disso. Bom, agora nós estamos aqui falando, pensando, sabendo. Nós sabemos, mas saber mais é muito melhor. E por isto, estudar o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, as obras básicas, as obras complementares, de André Luiz, de Joana, por intermédio de Divaldo, informações 1000. E isso está à nossa disposição. Então, os maus, eles fazem o mal pela sua decisão.
é o livre-arbítrio. Eu escolho o meu caminho. A liberdade de escolher nos é dada. Mas se eu errar, a lei me cobrará. Qual é a lei? É a lei do STF, da justiça dos homens? Não. A lei maior. Amar a Deus, amar ao próximo como a ti mesmo. Fazer o próximo o que eu gostaria que o próximo fizesse a nós. Sempre quando eu desrespeito esta lei, fica um registro, e esse registro tem que ser corrigido. E ele é corrigido como? Lembra que Jesus dizia? O amor cobre a multidão de pecados, de erros. Quando nós fazemos o bem, nós começamos a mudar e a resgatar e a corrigir aqueles equívocos. Mas quando nós fazemos só o bem, muito mais bem do que eventualmente o mal que ainda estava, nós começamos efetivamente a nos elevar, a crescer nessa caminhada evolutiva que estamos fazendo. A lei é perfeita. Então essa história assim, Deus me perdoa, Deus vai tirar de mim, num passe de mágica. Não, isso não acontece. A caminhada é nossa, é um trabalho incessante a ser realizado. Mas o capítulo fala também que nós sofremos a interferência dos inferiores, porque aqueles que são inferiores, muitas vezes estão lá na zona de sofrimento, eles estão no mal, eles não querem que alguém se destaque, que alguém avance mais rapidamente, então eles interferem na nossa vida. Nos processos obsessivos nós estudamos isso, os trabalhos de obsessão normalmente é abordado esse tema, os espíritos influem na nossa vida muito mais do que nós imaginamos. Então, esses inferiores, eles estão ao nosso redor. Mesmo que nós não os vejamos, quem tem a mediunidade da vidência, às vezes vê. Mas quem não tem, sente, percebe. Hoje eu estou me sentindo estranho, algumas coisas diferentes aconteceram comigo, eu vou buscar uma ajuda lá na sociedade, vou fazer um trabalho de obsessão, vou tomar uns passes. É assim que nós começamos. E aí o livro dos Espíritos, assim, esta caminhada, ela vai até o momento que nós nos tornamos imunes. O que seria nos tornar imunes ao processo de interferência espiritual? Eu chegar a uma condição tal que eles não têm mais como chegar, não têm mais como me atingir. Mas se nós lembrarmos Jesus, Espírito puro, Espírito perfeito, ele foi tentado. Eles não conseguiram atingi-lo, mas quando Jesus estava no deserto, isso está lá nas Escrituras, ele foi tentado pelos espíritos inferiores, porque eles não queriam que esta verdade nova fosse divulgada. E os próprios doutores da lei, do povo hebreu, que foram contra Jesus, porque o povo hebreu esperava, porque os profetas lá do Velho Testamento profetizavam mediunicamente que viria um enviado e queria levar o mundo para um outro caminho. Eles esperavam um enviado guerreiro. E quando Jesus vem falar aos simples, aos humildes, eles não entenderam, não aceitaram. E por isso eles refutaram, eles condenaram Jesus, o crucificaram. Pedro, que estava junto de Jesus disse para ele, olha, antes que o galo cante pela terceira vez, tu vai me negar. E o Pedro disse, não, mestre, capaz. E Jesus estava lá preso, sendo julgado, e Pedro disse, não, eu não conheço esse homem, não conheço. E aí quando ele se dá conta, ele estava sob a interferência de espíritos inferiores. Divaldo, por exemplo, lembra a história de Divaldo, Máscara de Ferro? Está na obra do Semeador, de Ivone Pereira. Divaldo era obsidiado pelo Máscara de Ferro. Eu conto essa história é repetida, mas nós achamos de repente assim, não, mas Divaldo não tinha. Não, o Máscara de Ferro cobrava, porque nas existências anteriores ele não era Divaldo, ele era alguém que tinha se equivocado, que tinha
criado problemas com esse ser que estava lá cobrando. E ele só perdoa Divaldo quando Divaldo acolhe uma criança que foi deixada na porta da Mansão do Caminho, onde Divaldo atende as crianças lá, e os ajudantes vieram dizer assim, olha, deixaram essa criança abandonada, mas nós estamos lotados, não tem mais lugar no nosso local para atender nenhuma. Aí Divaldo pensa um pouquinho e diz assim, vamos dar um jeito, acolhe ela, vamos encontrar um espaço. E aí aparece o Máscara de Ferro, ele diz assim, hoje você me convenceu. Esta criança é a minha mãe que voltou para a matéria e a tua atitude fez com que, a partir de hoje, eu vou passar a te ajudar, eu vou passar a trabalhar contigo. Então, conseguir ser imune é uma caminhada longa, mas com a prece, com os trabalhos, os recursos externos do trabalho de desobsessão, da água fluidificada, do Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar, que tem um folheto aqui, muito fácil, fazer o Evangelho no Lar. Ajuda a proteção do nosso lar. Nós criamos barreiras para que os inferiores não nos atinjam mais. Mas, no momento que nós abrimos o campo, eles estão lá, diz assim, tu estava te escondendo, mas eu te conheço de longa data, não adianta tu te esconder não, eles começam de novo, e aí nós senti uma coisa, passei meio mal, vou lá para o círculo de novo, vou pedir mais um atendimento fraterno, vou para uma cabine, me dão mais 7 desobsessões, mais 7 passes, e eu fico aqui sentado, ouvindo, mas de repente, a semente do semeador começa a cair na terra fértil do nosso coração e eu começo a fazer diferente. Então, o grande desafio na nossa vida é fazer diferente. É um trabalho sem cessar, é um trabalho quase que infinito. E nós estamos assim, é individual esta caminhada. Eu não posso fazer, Jesus não fez por nós e ninguém faz. A esposa não faz pelo marido, o marido não faz pelos filhos, é individual. É claro que os exemplos de pais e de mães em relação aos filhos vão auxiliar, é nosso compromisso de pai e de mãe orientar aqueles que estão conosco. E quando são jovens, nós temos autoridade de pai e de mãe, diz assim, não, nós vamos te levar para o DIGE, Departamento de Infância e Juventude, onde as crianças começam na evangelização desde jovens a receber os ensinamentos do Evangelho. Não, mas sábado eu não posso, então eu não quero, eu não vou. Bom, eu continuo esperando, são as minhas escolhas. Cada um faz as suas. Nós, como eu disse, estamos no meio do caminho. Nem totalmente maus, nem totalmente bons, mas com um potencial aumentado, porque agora nós temos a doutrina espírita à nossa disposição. E mais uma vez eu repito, todos chegarão. Alguns mais devagar, alguns mais depressa. E a pressa aqui é nossa. Por que a pressa é nossa? Por que a pressa é minha? Eu não quero mais ser infeliz, eu não quero mais criar conflito, eu não quero ficar triste, eu não quero ficar doente, eu quero ser feliz. Então a pressa é nossa. O trabalho está à nossa frente. Muitas vezes, no diálogo com os espíritos sofredores, quando nós trabalhamos na mesa mediúnica, os espíritos desencarnam e continuam vinculados ao mal e continuam ao lado de alguém cobrando. E ele sofre junto, ele faz sofrer, ele sofre junto. E muitas vezes eu pergunto para ele, mas não está te dando conta que tu está sofrendo igual, fazendo esse mal? Tu quer continuar sofrendo? Não, eu não quero. Mas então, larga de mão, vai
vai ser feliz, vai crescer. E aí, normalmente aparece alguém que estava orando por esse ser, um pai, uma mãe, um amigo, um irmão, e aí ele diz assim, acorda e muda de rumo. Eu contei hoje na reflexão, alguns recebem a reflexão do Círculo da Luz, a mensagem diária no grupo. Tem alguém que é associado, está nos grupos? A nossa casa tem grupos dos trabalhadores e todos os dias é gravada uma mensagem de uns 5, 6 minutos. Ela coube a mim essa semana, eu contei a história de Gregório. Gregório foi alguém muito poderoso, com muito dinheiro, com muito poder, dentro da igreja de Roma e que foi levado ao plano espiritual inferior. E lá ele montou uma facção de criminosos. Matilde, a mãe dele, que estava nas esferas mais altas, orava por ele, mas ele não queria saber. Levou 50 anos e aí um dia Matilde encontrou com Gúbio, com os benfeitores, assim, depois de 50 anos parece que ele está mais aberto, está cansado dessa história e eu estou, Matilde, estou programando uma nova encarnação na Terra onde eu vou recebê-lo como filho. E sendo meu filho, ele vai receber de mim todo o carinho, toda a atenção, mas vai receber junto a riqueza. E junto vão encarnar próximos aqueles que faziam parte da facção dos criminosos no plano espiritual inferior. E a riqueza que for dada, ela vai ser perdida. E ele então será abandonado pelos falsos amigos e sofrerá da doença, mas terá a mim, a mãe, enquanto encarnada junto dele, apoiando, e depois de desencarnada, porque eu parto antes, eu estarei no plano espiritual intuindo ele para que ele vença essa prova da riqueza, do poder, porque é preciso superar estas questões. Então nós queremos ser felizes. Guerra, jamais, não. Chega de guerra, chega de sofrer. Sofremos ainda porque o nosso passado nos condena. Eu muitas vezes digo, eu não quero saber o que eu era nas encarnações lá para trás. Muitas vezes as pessoas dizem assim, mas será que eu fui rei? Será que eu fui alguém importante? E querem ir num atendimento espiritual para saber do meu passado. Não queiram saber, porque hoje nós estamos melhores do que éramos lá e isto vai nos machucar muito. Saber que eu abandonei, que eu matei, que eu... Esquece. Vamos olhar para frente. Se me disserem, olha, é melhor que tu olhes para saber, para planejar a próxima viagem, tudo bem. Mas que deixamos essas questões do passado para o dia que nós evolutivamente estivermos num patamar mais acima para entender melhor e absorver melhor. Nós escolhemos o caminho e a velocidade, portanto. Essas questões que estão aqui sendo abordadas têm um subtítulo que se chama Anjos e Demônios. Nós que passamos pelas outras culturas religiosas, muitas vezes nós ficamos imaginando, mas existe anjo? Anjo é uma simbologia. Anjo de asas brancas... Não existe isto. O processo evolutivo do ser se dá espiritualmente. Então, ninguém foi criado anjo e os anjos não foram colocados lá. São espíritos que passaram pela mesma fieira da ignorância e que chegaram nessa condição de estarem num patamar mais alto. Então, eles avançaram mais rapidamente do que nós e cada um de nós tem... as pessoas dizem assim, eu tenho um anjo da guarda. Dentro da doutrina nós não chamamos anjo da guarda, nós chamamos de mentor espiritual, do amigo espiritual. Nas nossas preces, nós nos dirigimos a eles muitas vezes, porque falar com Deus parece que está assim, muitas vezes distante, mesmo que nós estejamos imersos no pensamento do Criador,
ou que Jesus, na sua grandiosidade, nos envolva com seu amor, mas a nossa prece, aí então nós oramos para o nosso amigo espiritual. Meu amigo, estou aqui hoje. Aliás, eu conversei com ele antes de começar essa palestra. O negócio é o seguinte, me ajuda, tá? Para que eu não esqueça na hora, que as palavras não me faltem, que eu consiga transmitir as coisas corretamente. E nós o fazemos assim quando vamos dormir à noite, conversamos com ele, olha, o negócio é o seguinte, hoje estava assim, meio difícil. Eu agradeço porque tu sabe, tu está junto comigo, mas tem momentos... Então, este amigo, ele está um pouquinho acima de nós, mas não é um anjo sublime das esferas mais altas, não. É alguém que provavelmente vai reencarnar ainda na Terra em algum momento. Então, não são espíritos de primeira ordem, espíritos puros, mas estão acima de nós e nos ajudam. Emmanuel mesmo, enquanto Chico estava ainda na Terra, encarnado, ele, em determinado momento, ele deu a informação que Emmanuel iria reencarnar brevemente. E hoje, nós ficamos aqui pesquisando onde ele estaria, talvez com uma função específica, se reencarnou, aparentemente não tem assim um espírito iluminado que, é Emmanuel, mas se reencarnou e disseram que ia reencarnar, deve estar por aí fazendo algum trabalho. E nós estamos nessa caminhada igual. Então, se mentor de Chico ainda precisava voltar, o nosso amigo espiritual, depois que nós voltarmos para lá, provavelmente ele volte também, porque a caminhada ela é infinita. Claro, eu falei de Bezerra há pouco. Bezerra, ele não precisaria mais reencarnar na Terra, porque aqui é um mundo de expiação e de provas, mas ele ia ser levado a um mundo mais adiantado, um mundo mais evoluído. Ele que não quis ir por amor aos amigos, aos sofredores que aqui estão. Mas esta caminhada é desta forma. É claro que a Terra também está passando por esse momento de transformação, onde os espíritos disseram que neste momento está ocorrendo a transição planetária e a Terra deixará de ser um mundo de expiação e de provas, onde o mal predomina, para que aqui já estão encarnando espíritos mais adiantados para auxiliar a nós, retardatários. E se nós olhamos, hoje as comunicações, os vídeos estão aí à nossa disposição, nós vemos crianças mal caminhando, 2, 3, 4, 5 anos. Eu vi um vídeo essa semana, a minha esposa me mandou, e eu disse para ela, me emocionei, onde tem diversas imagens de criança. Uma delas tinha uma senhora idosa parada na frente de um restaurante, e o pai com a menininha na mesa, e quando eles receberam o prato de alimento, ela viu aquela senhora mal vestida, parada, olhando, ela levanta, pega ela pela mão, pega o prato de comida dela e bota na frente. Aí o pai, em primeiro lugar, no momento se assustou, mas vendo o que ela tinha feito, pega também o alimento dele e senta junto com elas lá. Então foram montadas diversas imagens de crianças assim, e algumas, inclusive, os pais dizem, não faz isso, não, tentando impedir. E as crianças, assim, iam buscar ajuda, fazer alguma coisa diferente. Então o que nós percebemos aí? Nós percebemos que são seres especiais que estão chegando à Terra para levar esse nosso mundo para um outro patamar. Então, vejam que a coisa está acontecendo. Eu há pouco falava, né? A nossa Terra, 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus já estava aqui.
Mas por que então tem tanto mal? Existem demônios, por exemplo, nas nossas caminhadas, nas culturas religiosas. De repente nós tínhamos a imagem da personificação do diabo, do espírito do mal. Existe um espírito destinado ao mal? E aqui na obra diz assim, se existisse seria criado por Deus, e Deus não criou o mal. Deus não criou o mal. Os demônios, assim retratados, são um equívoco da nossa interpretação. São espíritos, como eu contei da história de Gregório, em determinado momento voltados ao mal, mas esperando um momento para que alguém venha resgatá-los, para que alguém venha acordá-los. Então, por mais maldade que exista no coração de um ser inferior, de um espírito ainda voltado ao mal, um dia ele acordará. Então, aquela ideia que nós tínhamos do passado do céu e do inferno, esquece. Nós, quando sairmos aqui, não vamos para o céu, porque céu daquela forma não existe. Existem locais onde nós nos encontramos por afinidade. E se nós desencarnamos, e provavelmente nós iremos passar pela zona de sofrimento, porque afinal de contas não somos iluminados ainda, mas naquele momento que eu me der conta que eu não estou mais na matéria, que eu estou no outro plano e que afinal de contas é verdade que nós somos espíritos e o corpo morreu, mas eu não morri, provavelmente eu me lembro, aquela casa, eu ia lá na sexta-feira, tinha um atendimento, vou voltar para lá, e nós viemos para cá. Ou nós vamos para outro local onde nós nos sentimos com afinidade. Veja André Luiz passou. André Luiz, que acompanhou o Chico com a sua obra, passou 11 anos no plano espiritual inferior e as pessoas diziam que ele era suicida. E ele dizia, não, eu não me suicidei, isso é um engano, mas era suicídio indireto. Eu falei disso quando eu falei de suicídio há poucos dias. Mas ele tinha abreviado a sua existência na Terra e estava na zona de sofrimento. E quando ele saiu de lá, quando ele se lembrou de fazer uma prece, quando ele fez uma prece, apareceu o benfeitor espiritual e tirou de lá. Ele era médico, foi para o plano espiritual do nosso lar e achou que era médico, porque era médico, tinha lá nas câmaras de retificação, ele foi colocado lá para trabalhar. E ele achou que era médico, disse, a medicina daqui, André, é diferente. Por enquanto, tu não tens condição. Pega uma vassoura, vai limpar aqui o ambulatório, porque é por aí. Mas depois, ele foi avançando e fez a obra maravilhosa que nós temos na coleção de André Luiz e de outras obras por intermédio dele, que tanto nos esclarecem, tanto nos auxiliam no nosso estudo, na nossa compreensão da vida espiritual. Então, não existe céu, não existe inferno. Nós vamos nos reunir por afinidade, como hoje nós nos reunimos enquanto encarnados por afinidade. Quando nós encontramos alguém, nós não gosta daquele cara, não, deixa pra lá. Antigamente, talvez assim, dava uma cotovelada nele. Hoje, eu sou espírita, vou passar ao largo, vou deixar para lá, vou deixar por isso mesmo. Mas às vezes ainda dá uma vontade, ainda falo boto uma mensagem lá, tu viu aquele cara lá, o que ele fez? E aí nós julgamos e condenamos de novo, porque nossa condição ainda é de julgar e de condenar. Mas os instrumentos estão aí na nossa frente. Nem anjos, nem demônios. Queremos ser felizes, queremos estar nas esferas superiores. E para que isso aconteça, é preciso trabalhar. Muito trabalho a ser realizado. É esse o desafio. Mãos à obra. É chegada a hora do nosso passe. Então, neste momento, o passe vai ser aplicado.
E nós dirigimos o pensamento a Deus, a Jesus, mais uma vez. E agradecemos que, apesar de não estarmos muito dispostos a vir na Casa Espírita hoje, mas era preciso que eu tomasse o passe. Então nós estamos aqui e agradecemos a oportunidade, porque alguém nos disse que eu precisava tomar um passe. Então eu sou grato, porque fui trazido pela mão, pelo braço, pelo amigo, pelo companheiro. E aqui eu me sento e fico esperando a solução, mas a ajuda vem externa também. Então, nesse momento do passe, a espiritualidade superior faz cair sobre nós a luminosidade da espiritualidade superior. A luz de Jesus, trabalhada por esses amigos do alto, e que faz com que esta energia nos envolva. E eu busco a sintonia com esses amigos e deixo que isto penetre nos meus centros de força. Isto me anima, isso me dá forças para continuar em frente. E assim, para e passo, nós vamos caminhando em frente. Recebendo de fora, mas também atuando de dentro para fora. E isto nos auxilia. Então nós agradecemos ao Criador por tudo isto, a Jesus, o nosso Mestre, e dizemos, o passe foi aplicado. Muita paz, muita luz, e que Jesus esteja conosco sempre. Que assim seja. Eu não fiz